Tudo parecia perfeito na vida de Diogo, até um olhar mudar tudo. Antônio, amigo da família, chegou para uma estadia temporária em Lisboa. O que era para ser rotina virou um jogo de silêncios e olhares furtivos. Um segundo a mais. Um peso no ar. Diogo tenta ignorar, mas a dúvida já se instalou. O que esconde aquele olhar de Antônio? E por que o coração de Diogo acelera sempre que ele está por perto? Diogo, 28 anos, designer gráfico, vivia com Sofia, sua noiva, numa casa herdada da família dela, num bairro tranquilo de Lisboa. A vida era estável. Trabalho durante o dia, jantares com Sofia à noite, planos para o casamento no horizonte. Tudo fluía com a calma de quem não espera surpresas. Até que Clara, a mãe de Sofia, ligou numa manhã de sábado. A casa onde moramos teve um problema de canalização. Podemos ficar aí uns dias? Clara não vinha sozinha. Com ela chegava Antônio, seu amigo de longa data, que a ajudava desde que o pai de Sofia falecera, anos antes. Antônio, 50 anos, era o tipo de homem que parecia ocupar espaço sem esforço. Carismático, mas reservado, ele se encaixava na rotina da casa com facilidade. Pagava as contas em dia, oferecia-se para cozinhar, fazia churrascos improvisados no quintal. Diogo gostava dele. Era fácil conviver com alguém tão solícito que contava histórias do tempo em que trabalhava numa fábrica no Alentejo, sempre com um tom leve e um sorriso discreto. Mas havia algo nos olhares de Antônio que incomodava Diogo. Não era constante, mas aparecia em momentos inesperados. Ao passar o sal durante o jantar, ao ajudar a carregar as compras do mercado. Um olhar que durava um instante a mais, como se procurasse algo que Diogo não sabia nomear. No início, Diogo achava que era coisa da sua cabeça. Estou imaginando coisas, pensava, enquanto tentava focar no trabalho ou nas conversas com Sofia. Mas a sensação persistia. Certa noite, após o jantar, enquanto Sofia e Clara falavam sobre uma série nova, Antônio se ofereceu para lavar a louça. Diogo, querendo ser útil, juntou-se a ele na cozinha. Os dois trabalhavam em silêncio, até que Antônio quebrou o gelo. Tu és um tipo porreiro, Diogo. A Sofia tem sorte. O tom era amigável, mas o olhar, fixo demais, fez Diogo hesitar antes de responder. Obrigado, Antônio. Tento fazer o meu melhor. Ele riu, tentando dissipar o desconforto, mas o ar parecia mais pesado. Dias depois, o incidente que mudou tudo aconteceu. Num sábado à tarde, Diogo tomava banho, perdido em pensamentos sobre o trabalho, quando ouviu a porta ranger. Achou que era Sofia, brincalhona como sempre, mas ao abrir os olhos, viu Antônio parado no batente. O homem congelou, como se pego em flagrante. Desculpa, achei que estava vazio, murmurou, recuando rápido. Mas o olhar dele, antes de sair, não era de quem cometeu um erro inocente. Era intenso, quase desafiador. Diogo ficou parado sob o chuveiro, o coração disparado, a água caindo como se tentasse lavar a confusão. Foi um acidente, repetia para si mesmo, mas a dúvida já tinha raízes. No jantar daquela noite, Antônio agia como se nada tivesse acontecido. Contava histórias, ria com Sofia, perguntava a Diogo sobre o trabalho. Mas Diogo mal conseguia engolir a comida. Cada vez que seus olhos se cruzavam, era como se a cena do banheiro se repetisse em câmera lenta. Sofia, alheia, falava animada sobre o curso de fotografia que queria fazer. Clara elogiava a comida. E Diogo, preso nos próprios pensamentos, tentava entender por que, aquele momento, o abalara tanto. Era só um engano, certo? Então, por que seu corpo reagia com um misto de alerta e curiosidade? Naquela noite, deitado ao lado de Sofia, Diogo não conseguiu dormir. Tentou contar a ela, disfarçando com um tom leve. Amor, o Antônio entrou no banheiro hoje enquanto eu tomava banho. Quase morri de susto.
Sofia riu, achando graça. Ele é tão distraído. Deve ter confundido as portas. Mas Diogo não riu. Algo na naturalidade dela o fez engolir as palavras. Ele não queria admitir, nem para si mesmo, que o olhar de Antônio não parecia distraído. Era como se algo tivesse sido dito sem palavras, algo que Diogo não estava pronto para decifrar. Nos dias seguintes, a convivência ganhou um novo peso. Antônio continuava o mesmo. Ajudava nas tarefas, puxava conversa, contava histórias antigas, mas os olhares continuavam. Um toque breve ao passar um prato, um comentário vago sobre homens que se cuidam bem. Diogo tentava ignorar, focar em Sofia, no trabalho, na rotina. Mas cada encontro com Antônio, por mais trivial que fosse, trazia uma tensão que ele não podia explicar. Era como se uma linha invisível estivesse sendo traçada, e Diogo, sem saber, já estava prestes a cruzá-la. Diogo tentou apagar o incidente do banheiro da memória, mas a imagem de Antônio parado no batente, com aquele olhar que não explicava nada, voltava sem aviso. Era como se algo tivesse mudado, não na casa, mas dentro dele. A rotina com Sofia seguia igual. Jantares, planos para o casamento, risadas partilhadas, mas cada interação com Antônio trazia um nó no estômago. Diogo dizia a si mesmo que era paranoia, que o amigo da família era apenas excêntrico. Mas a dúvida crescia, e com ela, uma inquietação que ele não queria nomear. Uma semana depois, a tensão ganhou forma. Era uma tarde de domingo. Sofia e Clara tinham saído para visitar uma amiga, deixando Diogo e Antônio sozinhos. Diogo estava na cozinha, organizando as compras do mercado, quando Antônio apareceu. "Precisas de ajuda?" perguntou, com um tom casual que não combinava com o peso do seu olhar. Diogo hesitou, mas aceitou. "Podes guardar as latas", respondeu, tentando manter a voz firme. Trabalharam em silêncio, até que Antônio parou, encostado na bancada, observando. "Tu és um tipo interessante, Diogo, sempre tão focado, tão certinho." O comentário veio com um sorriso que parecia esconder algo. Diogo riu, desconfortável. "Tento manter as coisas no lugar", disse, voltando às compras. Mas Antônio não desistiu. "Às vezes o que parece certo é só medo de arriscar", murmurou antes de sair da cozinha. As palavras ficaram no ar, como uma provocação. Diogo sentiu o coração acelerar, não de raiva, mas de algo que ele não queria admitir. Nos dias seguintes, Antônio tornou-se mais presente. Oferecia-se para ajudar com tarefas simples, como consertar uma torneira ou carregar caixas. Cada gesto vinha acompanhado de um olhar ou comentário que fazia Diogo questionar. "Tu levas jeito com as mãos", disse Antônio certa vez, enquanto Diogo arrumava uma prateleira. O tom era leve, mas o peso era outro. Diogo tentava responder com piadas, manter a distância, mas a curiosidade começava a vencer a resistência. Numa noite, enquanto Sofia dormia e Clara estava fora, Diogo desceu para pegar água. Antônio estava na sala, mexendo no telemóvel. "Não consegues dormir?" perguntou, sem levantar os olhos. Diogo parou, segurando o copo com força. "Muito trabalho na cabeça", mentiu. Antônio ergueu o olhar, fixo, direto. "Às vezes, não é o trabalho que nos tira o sono." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Diogo quis responder, mas as palavras travaram. Ele subiu para o quarto, o coração a mil, tentando ignorar o calor que sentia no peito. Dias depois, a tensão explodiu. Diogo estava na lavanderia, dobrando roupa, quando Antônio apareceu. "Preciso falar contigo", disse, fechando a porta. O som do trinco ecoou como um aviso. "O que foi?" perguntou Diogo, a voz tensa. Antônio aproximou-se, o espaço entre eles diminuindo.
Tu já sentiste algo que não explica, Diogo? Algo que não devia sentir, mas que não sai da cabeça? Diogo quis recuar, mas o corpo não obedeceu. Não sei do que estás a falar, respondeu, mas a voz tremia. Antônio deu mais um passo. Sabes sim, eu vejo nos teus olhos. O ar parecia faltar. Diogo sentiu a pulsação nas têmporas, um misto de medo e algo mais forte, algo que o puxava para Antônio. Isto é errado, murmurou, mas não se mexeu. Antônio ficou tão perto que Diogo sentiu o calor do seu corpo. Então, por que não paras de me olhar assim? Perguntou Antônio, a voz baixa, quase um sussurro. Por um instante, o tempo parou. Diogo sabia que devia sair, dizer não, manter a vida que tinha com Sofia. Mas os olhos de Antônio seguravam os dele, e a verdade que Diogo tentava enterrar veio à tona. Eu não sei o que estou a sentir, admitiu, quase num sussurro. Antônio não respondeu, apenas ficou ali, esperando. A linha entre o certo e o proibido nunca parecera tão frágil. Diogo deu um passo atrás, o coração disparado. Não podemos, disse, mas a convicção já estava abalada. Antônio apenas assentiu, como se soubesse que aquele momento era só o começo. O momento na lavanderia deixou Diogo preso num turbilhão. As palavras de Antônio, o olhar que parecia ler-lhe a alma, ecoavam sem parar. Ele queria voltar atrás, apagar aquele instante, mas algo dentro dele já não obedecia à razão. Sofia seguia alheia, planeando o casamento, falando de convites e sonhos. Diogo sorria por fora, mas por dentro lutava contra a verdade que começava a tomar forma. Ele sentia algo por Antônio, algo que o aterrorizava e, ao mesmo tempo, o atraía. Os dias seguintes foram um jogo perigoso. Antônio parecia saber exatamente como manter Diogo na corda bamba. Um comentário casual durante o jantar, um toque leve ao passar na cozinha, um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Diogo tentava manter a distância, focar-se no trabalho, nas conversas com Sofia. Mas cada encontro com Antônio era como uma faísca num terreno seco. Ele sabia que estava a brincar com o fogo, mas não conseguia parar. Numa tarde, com Sofia e Clara fora numa exposição, Diogo ficou em casa, tentando trabalhar. Antônio apareceu na porta do escritório improvisado. Estás muito ocupado? Perguntou, a voz calma, mas carregada de intenção. Diogo hesitou, o coração já acelerado. Só a acabar um projeto, respondeu, evitando o olhar. Antônio entrou, sentou-se numa cadeira próxima, demasiado próxima. Tu foges de mim, Diogo. Por quê? A pergunta era direta, sem rodeios. Diogo sentiu o ar faltar. Não estou a fugir. Só, não sei o que queres de mim. Mas ele sabia. E Antônio também. O silêncio que se seguiu era pesado, como se o mundo esperasse uma decisão. Antônio levantou-se, aproximou-se. Eu sei o que sinto. E vejo o mesmo nos teus olhos. Diogo quis negar, quis gritar que estava enganado, mas as palavras morreram na garganta. Antônio estendeu a mão, hesitante, e tocou o braço de Diogo. O contacto foi breve, mas elétrico. Isto é errado, murmurou Diogo, mais para si mesmo do que para Antônio. Então por que não me mandas parar? Respondeu Antônio, a voz baixa, quase um desafio. Num impulso que Diogo não conseguiu explicar, ele cedeu. Os rostos aproximaram-se, e um beijo rápido, carregado de culpa e desejo, cruzou a linha que Diogo jurara não ultrapassar. Foi breve, mas suficiente para mudar tudo. Quando se afastaram, Diogo sentiu o peito arder. Isto não pode acontecer outra vez, disse, a voz tremendo. Antônio apenas assentiu, mas o olhar dizia que não havia volta atrás. Nos dias que se seguiram, o segredo tornou-se um peso. Diogo e Antônio evitavam ficar sozinhos, mas a tensão estava em cada troca de olhares,
em cada silêncio. Sofia continuava a mesma, falando de planos, rindo com Diogo, enquanto ele carregava a culpa como uma sombra. À noite, deitado ao lado dela, Diogo sentia o coração apertado. Como podia trair alguém que amava? Mas a verdade era que ele não sabia mais o que sentia. Antônio tinha aberto uma porta que Diogo não conseguia fechar. Numa manhã, enquanto Sofia tomava banho, Antônio apareceu na cozinha, onde Diogo preparava o café. Não podemos fingir que nada aconteceu, disse Antônio, a voz firme. Eu não quero fingir. Diogo olhou para ele, dividido entre raiva e desejo. E a Sofia? E a Clara? O que achas que isto vai fazer com elas? Antônio baixou os olhos, como se a pergunta doesse. Eu sei, mas não consigo parar de pensar em ti. Diogo quis responder, mas o som da porta do banheiro o fez calar-se. Sofia apareceu, sorridente, alheia ao abismo que se formava. O segredo crescia, e com ele, o medo. Diogo sabia que estavam a caminhar para um precipício. Cada momento com Antônio era uma mistura de euforia e terror, como se estivessem a roubar tempo que não lhes pertencia. Ele tentava convencer-se de que podia parar, de que podia voltar à vida que tinha antes. Mas, no fundo, sabia que a linha já tinha sido cruzada, e o que vinha a seguir era inevitável. O segredo entre Diogo e Antônio tornou-se uma corrente invisível, puxando-os para mais perto, e, ao mesmo tempo, para o abismo. Cada toque furtivo, cada olhar trocado na presença de Sofia, aumentava o peso da culpa. Diogo vivia dividido. Amava Sofia, mas a atração por Antônio consumia-o. Ele tentava justificar-se, dizendo que era só confusão, que podia parar. Mas a verdade era que ele não queria. Não ainda. Uma noite chuvosa mudou tudo. Sofia anunciou que passaria o fim de semana com uma amiga no Porto, e Clara acompanhava-a para resolver assuntos familiares. Diogo e Antônio ficaram sozinhos. O silêncio da casa era quase palpável, como se soubesse o que estava por vir. Diogo tentou manter-se ocupado, focado no trabalho, mas Antônio não facilitava. Vamos jantar juntos, sugeriu, com um tom que não aceitava recusa. Diogo hesitou, mas aceitou, sabendo que estava a brincar com o perigo. Sentaram-se à mesa, partilhando uma garrafa de vinho. A conversa começou leve, sobre trivialidades do dia, mas o ar estava carregado. Antônio quebrou o silêncio. Sabes que isto não é só uma aventura, Diogo, pelo menos para mim. As palavras atingiram Diogo como um soco. Ele quis negar, dizer que era só um erro, mas o olhar de Antônio segurou-o. Eu não sei o que sinto, admitiu Diogo, a voz baixa. Mas sei que isto está a destruir-me. Antônio aproximou-se, a mão quase tocando a de Diogo. Então por que continuamos? Perguntou com uma honestidade crua. Antes que Diogo pudesse responder, o som da porta da frente cortou o ar. A maçaneta girou, e Sofia entrou, mais cedo do que o previsto. Parou na entrada, a bolsa caindo das mãos, os olhos arregalados ao ver Diogo e Antônio, tão próximos, com uma intimidade que não podia ser confundida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O que é isto? Perguntou Sofia, a voz tremendo, quase um sussurro. Diogo tentou falar, mas as palavras travaram. Antônio levantou-se, as mãos erguidas, como quem se rende. Sofia, deixa-me explicar. Começou, mas ela cortou-o. Explicar o quê? Que estás com o meu noivo? Tu, que és como família? Sofia chorava, a raiva misturando-se com a dor. Tu eras o meu mundo, Diogo. Como pudeste? Virou-se para Antônio. E tu, como tiveste coragem? Diogo quis aproximar-se, tocar-lhe a mão, mas Sofia recuou. Não te aproximes de mim. As lágrimas escorriam, mas a voz endureceu. Vocês destruíram tudo. Esta família, esta casa, tudo. Pegou a bolsa e saiu.
batendo a porta com uma força que ecoou como um trovão. Diogo ficou parado, o coração a mil, a culpa queimando o peito. Antônio sentou-se, as mãos no rosto, como se tentasse apagar o que acabara de acontecer. Ela voltou cedo. Murmurou como se isso explicasse o caos. Ela viu-nos, Antônio, respondeu Diogo, a voz rouca. E agora? Antônio levantou os olhos, mas não tinha respostas. O peso da verdade esmagava-os. Horas depois, Clara chegou. Sofia tinha-lhe ligado, e o olhar dela cortava como uma lâmina. O que fizeram? Perguntou sem gritar, mas com uma firmeza que atravessava. Antônio tentou falar. Clara, eu errei, mas amo-te. Dá-me uma chance. Ela abanou a cabeça, contendo as lágrimas. Não é só comigo, é com a minha filha. Vocês partiram o coração dela. Virou-se para Diogo. E tu, eras o futuro dela. O silêncio que veio depois era pior que qualquer acusação. Antônio olhou para Diogo, dividido. Perdoa-me, Diogo, mas eu tenho de tentar salvar o que resta, disse, a voz falhando. Diogo assentiu, sem forças para responder. Naquela noite, Clara e Antônio decidiram partir para o Alentejo, para a casa de uma tia. Sofia já estava lá, querendo distância. Antes de ir, Antônio olhou para Diogo uma última vez. O que sentimos foi real, mas não chega. E saiu. Diogo ficou sozinho, a casa vazia, ecoando a sua culpa. O que restava agora era enfrentar as consequências de um segredo que nunca deveria ter existido. O eco da porta a fechar-se atrás de Sofia e Antônio marcou o início de um vazio que Diogo nunca imaginara. A casa, outrora cheia de risos e planos, tornou-se um lembrete cruel do que ele destruíra. Sofia não voltou, nem respondeu às mensagens. Clara bloqueou-o, e Antônio desapareceu, levado por Clara para o Alentejo, onde tentavam remendar uma vida que Diogo sabia ser uma fachada. Ele ficou sozinho, com a culpa a corroer cada pensamento. As primeiras semanas foram um borrão. Diogo acordava, trabalhava, comia, mas tudo parecia mecânico. Tentava ocupar a mente, mas cada canto da casa trazia memórias. A cozinha onde Antônio fizera aquele primeiro comentário. A lavanderia onde tudo mudara. A traição pesava, mas mais pesado ainda era o conflito interno. Quem era ele, afinal? Amava Sofia, mas o que sentira por Antônio não era mentira. Aquela verdade, que ele negara por tanto tempo, exigia agora ser enfrentada. Diogo procurou ajuda. Inscreveu-se numa terapia, algo que nunca imaginara fazer. As sessões eram difíceis, mas necessárias. Falava da culpa, da confusão, do medo do julgamento. Sou gay? Sempre fui? Ou foi só ele? Perguntava ao terapeuta, tentando encontrar respostas. O terapeuta, com paciência, ajudava-o a desmontar o nó. Não é sobre rótulos, Diogo. É sobre ser honesto contigo mesmo. Pela primeira vez, Diogo começou a enfrentar a sua sexualidade, não como um erro, mas como parte de quem era. Meses passaram. Diogo mudou de emprego, começou a frequentar eventos de uma associação LGBT em Lisboa. Ali, conheceu pessoas que, como ele, tinham lutado contra o peso do silêncio e do medo. As conversas, as histórias partilhadas, deram-lhe força. Ele percebeu que não estava sozinho, que o amor não precisava de segredos para ser real. Mas a dor da traição ainda o perseguia. Tentou contactar Sofia, escrever uma carta pedindo perdão. Não planeei magoar-te. Errei, mas estou a tentar ser melhor, escreveu. Não houve resposta, e ele não esperava uma. Era o preço das suas escolhas. Numa tarde, num café perto do trabalho, tudo mudou. Diogo lia um livro quando alguém perguntou: "Posso sentar-me aqui?" Era Miguel, 45 anos, arquiteto, com uma calma que parecia apaziguar o mundo. Conversaram, primeiro sobre trivialidades, depois sobre a vida. Miguel falava abertamente da sua sexualidade,
das lutas que enfrentara para viver sem máscaras. Perdi muito por ser quem sou, mas ganhei mais por não me esconder, disse. Diogo sentiu algo que não sentia há meses: leveza. Começaram a sair. Jantares, passeios pelo Tejo, conversas, até de madrugada. Com Miguel não havia tensão, só verdade. Ele ouvia Diogo com atenção, ria das suas piadas, segurava-lhe a mão sem hesitar. Numa noite, enquanto caminhavam pela Baixa, Miguel parou. Quero viver isto contigo, Diogo. Sem segredos, sem medo. A vida é curta demais para isso. As palavras acertaram em cheio. Antônio escolhera o silêncio, a vida escondida com Clara. Diogo não queria isso. Eu também quero, respondeu, sentindo pela primeira vez que podia ser ele mesmo. Com o tempo, Diogo reconstruiu-se. A terapia ajudou-o a perdoar-se, a aceitar que amar não era errado, mas trair sim. Miguel trouxe-lhe paz, um amor que não precisava de ser escondido. Eles partilhavam risos, planos, silêncios que não pesavam. Diogo soube, por amigos, que Antônio e Clara viviam no Alentejo, numa rotina de aparências, cuidando de uma tia doente, fingindo ser o casal perfeito. Talvez fosse o caminho de Antônio, mas não o de Diogo. Num domingo, enquanto tomava café com Miguel, Diogo olhou para ele e sorriu. Obrigado por me mostrares que posso ser eu, disse. Miguel apertou-lhe a mão. Tu sempre foste tu. Só precisavas de te encontrar. Naquele momento, Diogo soube que a dor do passado o moldara, mas não o definia. Ele escolhera viver, amar, ser livre. Se esta história lhe tocou, inscreva-se no canal e ative o sino. Vem aí mais histórias que vão emocionar, inspirar e desafiar o seu caminho. Cada história conta e aproxima-nos da pessoa que estamos destinados a ser.